Bom, pessoal, na verdade, essa reunião ela não deve levar muito tempo, né? A gente vai falar algumas situações, né, que estão, como vocês sabem, né, a nossa entidade, a ayahuasqueira, ela tem se movimentado, tá? E aí ela está chegando num ponto agora onde nós temos algumas ideias e nós gostaríamos de compartilhar com todos, né? É um pronunciamento, né? Eu acho bonita essa palavra. E ela dá uma certa conotação de solene. E ela é solene mesmo, porque são situações que é de muito tempo aí, que estão começando a se realizar. Eu vou falar algumas coisas, depois a Romy vai falar algumas coisas, e depois a gente abre para que vocês possam também dar alguma opinião, né? Alguma ideia, participar de alguma situação, alguma dúvida, tá? Então, sem mais delongas, né? São 3 assuntos que vão ser colocados aqui, tá? Primeiro, é a comunidade. Assunto 2 vai ser a anamnese. E assunto 3 vai ser sobre a economia sagrada. Tá? Vamos começar ali pela nossa querida comunidade. Acho que a maioria já percebeu que a gente criou a comunidade, eu separei em 3 grupos ali. Um grupo de avisos, um grupo de divulgação, né? E um grupo de suporte. Aviso, suporte e divulgação, tá? Então, qual é a ideia, né? A ideia é a gente dar uma organizadinha ali melhor. O nosso grupo de suporte, né, quando ele aumentou de tamanho de pessoas, né, número de pessoas, ele não tinha assim a ideia, né? A nossa ideia era evitar, inclusive, que começasse a haver muitas conversas cruzadas, muitas situações que fugissem um pouco do propósito inicial dele, que é dar suporte, né, a todas as pessoas no pós-ayahuasca, né? Então, né, a comunidade ela foi criada exatamente porque a ideia do grupo de suporte, né? Então, são 3 grupos que foram criados ali, um de avisos, o de suporte, que já existia, e o grupo de divulgação. Então, qual a ideia? A ideia é que a gente mantivesse o grupo de suporte, né, a ideia é realmente de dar um suporte no pós-ayahuasca, principalmente para as pessoas que estão mais longe, né, que elas possam ter um plantão, né, 24 horas ali, né, onde várias pessoas, né, tem vários irmãos aí que participam, possam ajudar. Se a pessoa tiver alguma situação mais complicada, alguns ainda passam por muitas ansiedades noturnas, que é uma das maiores razões das pessoas virem consagrar por causa de ansiedades, síndrome de pânico, insônia, etc. Então, o grupo de suporte ele tem esse objetivo, ele vai permanecer com esse objetivo e também para outras situações, né, como a gente está se sentindo, já várias pessoas vieram aí, já sentiram aí o quão ele ajuda, né, em situações que vão surgindo para nós no pós-ayahuasca, né, principalmente que a gente recebe instruções, depois as situações elas ficam mais difíceis, né, às vezes de a gente gerenciar, principalmente estando morando em centro urbano maior, como Porto Alegre, por exemplo. Então, esse grupo de suporte ele vai permanecer aberto para todos que quiserem compartilhar, né, as suas dificuldades e também os seus êxitos também, né, as coisas que conseguiram alcançar. Ele fica especificamente para essa situação. Tá? Depois temos o grupo de avisos, tá? O grupo de avisos, só quem pode mexer naquele grupo ali são os administradores Só quem pode postar. Quem pode postar são os administradores do vaso mágico, né? Então, o grupo de avisos, né? É só para administradores, tá? Então, ali vai ser postado o quê? Principalmente os eventos que são feitos pelo vaso mágico, pela entidade, tá? Então, esses eventos ali vão ser postados ali, né? Alguma dica, alguma situação assim, vai ser em avisos, tá, pessoal? Então, é sempre bom quando você vê ali, tem algum aviso, quem está interessado, né, na entidade, nas coisas que acontecem, é só chegar ali e dar uma olhada, tá? Vai ser ali bem jogo aberto. E o grupo divulgação, tá? Esse grupo ele vai ser aberto a todos os membros, tá? E vai ser aberto para postar e divulgar também, por exemplo, eventos de terceiros, tá? Eventos de terapeutas, trabalhos de terapeutas que não fazem parte do nosso
do nosso grupo do Vaso Mágico, né? Fica aberto para que possam postar também mensagens de autoajuda, vídeos de autoajuda, e que também possam, né, compartilhar algumas situações assim, que não tenham a ver com a questão do suporte. Divulgar o seu próprio trabalho. Exato, divulgar o seu próprio trabalho, poder fazer vários tipos de divulgações. Ele fica aberto ali para todos, tá? Que quiserem ali participar desse grupo de divulgação. Tá? Então, daí fica tudo concentrado num grupo só. Os vídeos que a gente queira postar, alguma coisa legal que viu que acha que pode ser contribuição, e aí posta lá as divulgações dos seus trabalhos, dos seus eventos, né? E aí o suporte fica único exclusivamente para os compartilhares. Isso aí. E o outro? A Romy falar porque ela é mais objetiva do que eu me perco um pouco. Enfim, seguimos. Bom, o segundo ponto, então, é a anamnese, tá? Então, a gente já está andando, né, e criando material, conteúdo, né, para desenvolvimento de um canal de transmissão, tá? E a anamnese, o que é? É um questionário, né, onde a gente já faz essa anamnese, só que a gente faz verbalmente, a gente não faz por escrito, tá? E a anamnese, então, ela vai estar disponível no site, então todas as pessoas novas que forem começar, assim como as antigas, né, então nós vamos pedir também para que todos que já participam das nossas consagrações, né, e aqueles que são novos, né, que possam preencher o cadastro da anamnese ali, respondendo ao questionário, né, para ver a questão de medicação, de uso de bebidas alcoólicas, de drogas, etc., dando autorização para que a gente possa servir a ayahuasca para a pessoa, tá? Então, isso vai estar disponível, ainda não vai estar disponível nessa consagração agora, do 6 do 9, tá? Mas provavelmente já vai estar, o site já deve estar disponível até outubro, tá? Onde nós teremos daí, então, essa anamnese pronta, tá? E na anamnese também será feita online. Nós vamos ainda ver se apenas o aceite ali é válido, ou se a pessoa tem que assinar, senão a gente imprime, daí leva na consagração, de acordo com as pessoas vão indo nas consagrações, né, porque às vezes as pessoas não vão em todas, né, e ficará o cadastro também com a entidade. E terá também na anamnese uma possibilidade da pessoa optar por ser membro participante da entidade, tá? Anderson, depois daí eu abro para ti, tá? A gente vai falar ainda mais sobre isso, tá? Tem outros assuntos ali. Tá? E aí vai ter, assim, a opção de a pessoa aceitar ser membro participante do Vaso Mágico ou não, tá? Vão ter algumas vantagens, a gente vai colocar depois, e tudo mais, tá? Então esse é o segundo ponto que vai ter. E o terceiro ponto, então, é a economia sagrada, tá? E esse talvez seja o principal ponto que nós vamos começar a conversar com vocês agora, tá? Economia sagrada, o que significa isso? Eu vou contar um pouquinho da minha história, logo que eu comecei a consagrar, rapidamente, né? Eu estava num processo, né, além dos meus processos mais sinistros, que já todos sabem, praticamente, né? Eu estava num processo de mudança de atividade, né? Então eu estava saindo, eu era gerente de vendas numa regional, numa empresa grande do Sul, né? Onde eu sempre trabalhei com vendas, né? E estava começando a trabalhar com a medicina chinesa, como terapeuta de medicina chinesa. Isso há 6 anos atrás esse processo já estava ocorrendo, tá? E aí eu comecei a consagrar, e aí começou a limpar várias coisas, né? Foi muito rápido para mim, mas álcool, cigarro e carne saíram em 3 consagrações. Então, em 3 meses eu estava bem limpo disso, e aí começou a surgir a oportunidade de eu atender na Zona Sul de Porto Alegre. Eu morava próximo da PUC, tá? Ali eu comecei a atender através da economia sagrada, mas sem saber dessa palavra economia sagrada. Eu comecei a atender por contribuição espontânea. Então, eu marcava, né, as pessoas e eu fazia a aplicação das minhas técnicas de medicina chinesa através de contribuição espontânea. E nesse período, assim, não que isso tenha mudado muito, mas nesse período, para mim, era uma coisa muito nova, né? A força falava comigo a todo momento, né? Era uma voz, conversava, assim, na altura que eu estou falando com vocês agora, era comigo, assim.
Até teve no início, eu pensei que eu estava ficando louco, etc., mas isso é outro assunto. E ela conversava comigo como se tivesse alguém do meu lado, assim, sabe? A hora que ela quisesse, assim, ela vinha e pá. Pensei. Ela vinha e pá, e falava comigo, tá? Ia me explicando o que estava acontecendo e tudo mais. E então, o que acontece? Ela me disse que, como eu trabalhava com vendas, né, eu tinha que começar, ou seja, sempre que eu ia atender alguém, eu ia com o primeiro pensamento, assim, pensando no dinheiro que eu ia receber. Tá? E como eu estava começando a trabalhar com a saúde, como terapeuta, né, eu tinha que pensar no benefício ao próximo. E ser esse único o propósito, de benefício ao próximo. Por isso, tu vai começar a treinar agora, fazendo contribuição espontânea. E aí eu recebi umas boas contribuições no atendimento, mas teve uma que foi bem interessante, porque foi depois, acho que uma quarta ou quinta vez que eu estava atendendo esse modelo, né, e era o dia inteiro, né, então eu estava com bastante clientes, digamos assim, né, na minha visão da época, né, mas pacientes, e teve uma que, então eu ia de manhã cedo, pegava 2 ônibus para ir, e voltava depois de tardezinha, assim, tipo, umas 7 da noite, assim, terminava lá, eu voltava para casa, pegava 2 ônibus para voltar, e uma boa caminhada. E a última pessoa que eu ia atender, que era às 7, nesse dia, né, então já era um horário mais tarde, ela falou que ia se atrasar, que ia chegar às 8, se não tinha problema. Daí eu, né, beleza, já tô aqui mesmo, né, azar. Te atendo às 8. Né. E, interessante, né, que na minha cabeça eu pensava assim, vai contribuir legal, assim, né, então. E aí ela pegou e me pagou R$10, depois do trabalho, né, isso era 9 horas da noite, terminei com o atendimento, e ela me pagou R$10. Eu voltei, imagine, né, para caminhar até o ônibus, né, era uma bela caminhada. Eu voltei, pé da vida, né, indignado, né, que ela tinha me pagado R$10, falando assim que falta de respeito, que isso, que aquilo, né, e a força me colocou, quando eu sentei no ônibus, a força entrou e ela falou comigo que é exatamente isso, né, é exatamente isso, né, tu tá atendendo por contribuição espontânea, agradece e fica feliz, né, pelo corpo. Então, não paga o teu ônibus? Paga, né? Então, beleza. Volta bem feliz. Saindo de graça essa viagem. E eu fui aprendendo assim. Depois de um tempo, daí a força falou, agora tu vai cobrar. E aí tu vai cobrar e ver quem é o que cobra mais caro daquilo que tu faz e quem é que cobra mais barato. Cobra no meio. E foi o que eu fiz. E aí foi o preço que eu coloquei para atender com a medicina chinesa. Tá? Então, depois, eu já sabia disso. Né? Teve uma outra situação que, quando a gente veio para morar para Garopaba, a gente alugou um quarto de hotel, aqui, uma pousadinha, né? Por um mês, para conseguir uma casa para alugar. Nesse período, a gente foi atender, e aí eu tive a intuição de botar uma feira que tem aqui em Garopaba, botar uma canga na grama ali, e botar por contribuição espontânea e atender pela Tuiná. Foi um sucesso, e eu atendi bastante. E a gente começou a nossa história aqui em Garopaba, a partir daí. Então, eu já sabia que ia chegar esse momento, né? Mas, né, eu levei 6 anos para digerir, né, esse processo de economia sagrada, né? Ou seja, pensar ali no bem-estar do próximo. Né? E isso eu já venho conversando com a Romy há um bom tempo, né? E ela também levou um bom tempo para digerir isso. Né? Então, hoje, né, nós estamos dando um início, tá, de um trabalho que vai ocorrer até o final do ano, tá, onde nós vamos trabalhar a prosperidade, né, dentro dos grupos de atendimento com a ayahuasca. Tá? E a partir do 1º de janeiro, né, depois a última consagração vai ser a consagração de final do ano, aqui em Garopaba, tá, que vai ser cobrado participação nessa consagração. A partir do 1º de janeiro, nós vamos instituir a economia sagrada nas consagrações da ayahuasca. Tá? Todas as consagrações, elas vão ser por contribuição espontânea. Tá? A entidade, ela vai sobreviver, né, através de doações. Tá? Então, essas doações, elas serão realizadas por quem? Pelos membros e por outras pessoas. Por isso também a importância do site. Vai ser um canal de transmissão dos serviços que vão estar
sendo oferecidos pela entidade ayahuasqueira Vaso Mágico, né? Nosso propósito é beneficiar a todos os seres. Tá? Esse é o primeiro propósito. Tá? E todos os seres está incluído a nós mesmos. Tá? Então, a participação de vocês é muito importante. É um caminho onde a economia sagrada ela fala sobre ser não contra, mas um caminho ao lado do sistema. Tem uma música do Fito Paz que é Ao Lado del Camino, chama. E é ao lado do sistema. Então o sistema ele é montado, né, não para tomar o nosso dinheiro, não é isso. Ele toma a nossa energia, na verdade. É o que tá ali funcionando. Ela toma a nossa energia de toda uma vida e depois, na hora que ele tem que te devolver, né, que é o momento que tu te aposenta, né, que tu deve descansar com os resultados de toda uma vida de trabalho, ele prefere que tu adoeça. E de preferência que tu possa partir o mais rápido possível, que assim é menos uma pedra para ele carregar. Então... menos despesa também. A despesa... Porque, menos despesa para o governo, né? Eu sei, mas é que se a gente for pensar, né, aquele que detém a máquina do dinheiro, né, que faz dinheiro, né, qual é a despesa que ele tem, né? Então ele, na verdade, ele não te quer, né, então o vaso mágico, o que ele é? Ele é o nosso lema é a vida, né? Então nós queremos viver em saúde, nós queremos viver muito tempo em saúde, em harmonia, em alegria, e em autonomia, soberania sobre o nosso ser. E é isso que nós vamos divulgar. E é isso que nós vamos cada vez mais expandir, né, dentro do nosso trabalho. Tá? Então, para isso, nós vamos começar desenvolvendo, então, um entendimento das pessoas sobre o que é a economia sagrada, como ela vai fazer parte da prosperidade de cada um, porque não tem a ver assim comigo, ou com a Home, ou com o vaso mágico, tem a ver com cada um de nós, né? Com como cada um de nós olha a energia que é infinita e ilimitada do universo. Eu já posso adiantar 2 assuntos, né? O karma, né, por exemplo. O karma, o que é? É a razão de nós estarmos manifestos aqui na Terra. É a única razão de nós estarmos manifestos aqui na Terra. E o benefício ao próximo é o único objetivo de estar manifesto aqui na Terra. Então, beneficiar o próximo, o que ele faz? Ele queima karma, para que a gente possa ascender aos planos superiores. Tá? Então, começa por aí. Sempre que uma pessoa faz uma doação à entidade Vaso Mágico, ela está estendendo essa doação àquelas pessoas que estão buscando as suas curas. Então, ela está queimando o karma. Tá? E, em segundo lugar, ela está manifestando ao universo de que ela é próspera. Tá? Se olharem bem, né, a gente tem um valor que ele não é 200. Perdão. O gato bateu aqui. Ele não é 200 e nem 150 reais. Ele é 170 reais. Então, ele tem uma razão por isso. Porque cálculos foram feitos para que seja possível a gente poder, né, servir em Porto Alegre. E, então, a partir desse valor, existem vários membros também que consagram a ayahuasca, que já pagaram para outras pessoas, do seu próprio bolso, né? O que acontece com isso? A gente pode ajudar o próximo, né? Sempre que tu for fazer uma contribuição de 20, 30 reais a mais, por exemplo, dos 170 que é cobrado hoje, né? Tu já está ajudando uma pessoa que não tem condições. Então isso aí é queimar o karma. Então é a isso que me refiro. Então ela vai estar vigente a partir do dia 1º de janeiro de 2026, marcando o início de um novo ano, para nós, mas ela já está vigente, né, a partir de agora,
onde cada um fica livre para, se quiser fazer a sua contribuição, quando quiser fazer a contribuição, no momento que a conta que deve estar aberta amanhã ou depois de amanhã, nós vamos avisar, no grupo Avisos, né? E aí podem fazer suas contribuições também. Quem quiser, quem sentir, como quiser. E participando das consagrações também, né? Você está fazendo a sua contribuição, e é muito importante no participar da consagração fazer a contribuição, por quê? Porque existem outras pessoas que estão envolvidas nisso. São os guardiões do sítio, né, que também têm seus custos, né, para manter o sítio, e os guardiões, as pessoas que atuam também junto conosco em toda a consagração. Então, no meu entender, isso é andar ao lado do caminho, ou seja, nós vamos estar com o sistema funcionando, mas agindo de forma diferente como o sistema quer de nós agirmos, certo? E nós vamos pegar o quê? A parte boa do sistema, aquilo que ele pode nos proporcionar para que a gente possa desenvolver cada vez mais esse projeto. Gratidão. Gratidão, amor. Passar a palavra para a Romy. Bom, eu vou falar sobre o meu processo, assim, né, com a economia sagrada, que realmente demorei um pouquinho mais, assim, para digerir. Eu me lembro que nessa época de 6 anos atrás, já quando a Lê falou que ia atender por contribuição espontânea na Zona Sul, naquela época eu já me debati, assim, porque eu pensava, mas como, né, tu vai ficar, assim, na mão da boa vontade das pessoas, né, elas não sabem quanto custa uma sessão e tal. Bom, à medida que os anos foram passando, acho que muito do tema, assim, que às vezes é do nosso propósito quando a gente vai consagrar, e às vezes esse assunto vem sem a gente ter posto no propósito, é a prosperidade, né? Como a gente ficar independente financeiramente, poder, assim, não ter a tensão, assim, que o dinheiro, na forma como a gente vê, né? Não é o dinheiro que causa tensão, né? É a forma como a gente fica quando tá com medo que não vai vencer pagar todos os compromissos financeiros e tal. Então, quando esse ano veio, assim, de forma bem categórica pro Alê, né, da força que estava no momento da gente engajar na economia sagrada, algumas consagrações a gente fez aqui entre nós para entender esse assunto, e os insights iam vindo, assim, né. Então, a primeira coisa foi que realmente eu entendi que era o momento de uma colheita, assim, da gente realmente praticar tudo que a gente aprendeu na força sobre prosperidade e abundância, e desapego e confiança nas possibilidades que são infinitas, né? Isso foi a primeira coisa que eu entendi, que era um momento de praticar essa confiança na luz que nos guia, na abundância que o planeta tem, e que somos uma extensão dessa abundância, então nada mais natural que essa abundância se manifeste na nossa vida, né? E aí, a partir do momento que isso realmente entrou em mim, eu entendi perfeitamente todo o processo, entendi que também é muito natural que esse caminho acontecesse diante de um trabalho desse, assim, né, que mexe com a saúde mental, espiritual, física, energética de todos nós, né? Então, é isso, assim, eu tô bem feliz da gente estar engajando, assim, na economia sagrada a partir de janeiro, onde as contribuições vão ser espontâneas, o trabalho vai continuar acontecendo como sempre aconteceu, mas ao invés de ter um valor ali estipulado, R$170, fica aberto. Então, a gente não limita, caso alguém queira pagar mais, e caso alguém não tenha para ir, também não deixar de consagrar por não ter, porque outras pessoas vão estar colaborando. Então, e aí entra nesse objetivo principal, né, da nossa igreja ayahuasqueira do Vaso Mágico, que é realmente de beneficiar todos os seres. Então, é como o Alê falou, né, a gente já tem esse valor estipulado, que é um valor onde cabe pagar o sítio, pagar a medicina, pagar o nosso deslocamento, o serviço que é feito lá na hora. Então, agora vai ficar na consciência de cada um, sabendo já qual é o valor de uma consagração, mas também fica livre para, se quiser contribuir mais, e também fica livre para, se um dia não tiver o valor, né, que seria esse estipulado, se não tiver nenhuma contribuição para ir, não vai deixar de consagrar por não ter.
né, mas ter já a consciência do que custa uma consagração, assim, de ayahuasca, né. Então, acho que é por aí a gente está com um grupo que são os fundadores, né, a gente faz reuniões aí periodicamente, está se construindo um site bem estruturado, onde a gente vai poder explicar bem o que é o vaso mágico, o que é a ayahuasca, o que é todas as medicinas da floresta que a gente serve, né, quais as terapias integrativas, né, para pós-ayahuasca, práticas que são importantes para que a gente faça depois. Então, tudo isso vai estar no site numa forma de expandir mesmo, como a Lê falou, cada vez mais o nosso trabalho e que cada vez mais pessoas possam consagrar e se curar e principalmente poder sair desse nervosismo assim que a escassez traz, né, para que a gente possa trabalhar na contribuição espontânea, tendo a certeza de que a força vai estar guiando todo mundo sobre quanto que deve contribuir, né. Então, acho que é isso. E só para complementar, as contribuições, elas vão servir, né, para desenvolver todos esses projetos que a UNI está falando. Então, elas não vão ficar paradas, elas vão entrar em movimento. Né? Serão contribuições que vão desenvolver literatura, vão desenvolver a parte de yoga, nutrição, festivais, saúde, música, massagens, tudo que vocês podem imaginar. No grupo nós temos aí fonoaudiólogas, nós temos pessoal da medicina chinesa, da medicina ayurvédica, tem pessoas de vários campos, tá? E a ideia do Vaso Mágico é poder expandir todos esses serviços assim, à comunidade. Acho que é isso, pessoal, que a gente queria. A gente pretende mais de uma vez assim falar sobre esse assunto, porque a gente entendeu que assim como demorou um pouquinho para a gente entender e digerir, eu acho que é um assunto novo para a maioria, né? Não sei se alguém já tinha ouvido falar na economia da dádiva, na economia sagrada, mas ela tem esse cunho aí da gente trabalhar com a contribuição espontânea. Então, a gente pretende estar falando sobre esse assunto, divulgar materiais ou áudios da gente falando sobre os insights que a gente vai recebendo para que isso possa ir entrando na consciência de todos. Acho que é isso que a gente tinha para falar por hoje, né, que é um novo passo aí que a gente está dando, que vai entrar em vigor a partir de janeiro. E aí queria deixar aberto agora, acho que o Anderson antes tinha pedido para falar. E se mais alguém quiser falar alguma coisa, a gente está por aqui. Quer falar, Anderson? Oi, sim. Na verdade, era uma sugestão, né? Vocês tinham falado ali a respeito do formulário de anamnese, né? Existe uma alternativa que daí eu não sei se serve, talvez sirva. Talvez seria interessante consultar alguém da área jurídica, mas eu acredito que sirva. No site gov.br, que a maioria das pessoas deve ter cadastro lá, porque precisa para um monte de coisa do governo, tu pode assinar documentos digitalmente. Então, de repente, é uma alternativa, né? Caso a pessoa, sei lá, esteja em algum lugar e não tenha como fazer a assinatura de outra forma, ou até também para evitar o uso de papel, essas coisas assim que, né, quanto menos a gente usar, melhor. Menos desperdício de recursos. Enfim, é só uma ideia, assim. E aproveitando já a ocasião também, né, quero parabenizar vocês pela iniciativa, né, e acho muito nobre da parte de vocês, assim, essa questão da contribuição espontânea, porque a gente sabe, realmente, eu conheço pessoas que gostariam de frequentar, mas que acaba sendo que realmente o valor é um impeditivo. E são pessoas que, de repente, hoje estão numa situação que não tá muito bem, mas que, como a gente que já está nessa caminhada há um tempo conhece como é o caminho da ayahuasca, né? A gente sabe que logo ali eles vão ter condições melhores, vão estar melhores consigo mesmos e com a vida, e vão passar a ser pessoas que vão contribuir também. Então, parabéns a todos aí pela iniciativa e pelas ideias, que eu achei bem bacana. Gratidão, mano. Gratidão, Mané. Sabe que a gente tá com um grupo, né, onde a gente se reúne e esse assunto já tá em pauta, já tá sendo pesquisado qual o tipo de
de formato que vai ser essa anamnese, se dá para só dar um check ali no site ou se precisa da assinatura. A Pri, que é da área jurídica, já está vendo isso aí para gente, se tem algum lugar que tenha que pagar lá uma taxa para ficar garantido essa assinatura ali no próprio site. Está tudo se encaminhando. A Jéssica está vendo também um aplicativo para isso. Gratidão, mano. Gratidão, mano. E esse pensamento que tu tem é o mesmo nosso, que as pessoas, mesmo que agora não tenham uma condição, elas vão evoluir, né, dentro da caminhada da ayahuasca e vão, com certeza, saber dar o valor a isso. E dentro desse grupo que a gente formou, esse inicial, assim, né, cabeças para se reunirem e pensar e ajudar a estruturar tudo isso, existe também uma parte de captação, assim, de recursos, né, não só dos membros participantes, mas investidores mesmo, para que a gente possa patrocinar tudo isso, né, mano? Ter sempre medicina para quem precisa ir, não tá podendo pagar naquele momento, para quem quiser vir participar de um festival de medicina que a gente já está programando de fazer. Então, a casa vai estar aberta, o altar vai estar aberto para todos. É isso aí. Mais alguém quer falar alguma coisa? Acho que não, né? Pessoal, então por hoje é isso. Acho que a maioria dos que estão aqui vão consagrar, né, no sábado, exceto a Adri, que vai consagrar lá no show do Gilberto Gil. Vai estar consagrando música lá. E é isso, então. É só reforçar, então, o lance da comunidade, né, que a partir de agora, então, os avisos e comunicados a gente coloca no grupo de avisos, e aí o outro, que é onde só os administradores postam. E o outro grupo, como é que é o nome? É o suporte, e o outro é o divulgação. O divulgação. Daí na divulgação todos podem postar e se sintam à vontade para divulgar seus trabalhos, ou dicas de algum terapeuta, eventos que acham interessante, né? Enfim. E o grupo de suporte, que é o principal, né? Que é a mãe desses outros dois grupos, né? Ele continua sendo um grupo aberto a todos poderem compartilhar aí as suas experiências do pós-ayahuasca. O nosso plantão 24 horas. 24 horas. É sempre importante, porque às vezes é sempre importante dar uma... Mesmo aqueles que não gostam muito de participar de grupos, é sempre bom dar uma olhada ali no que está acontecendo. E principalmente no suporte, né? Pode ser que o humano esteja precisando ali, meio emergencialmente, né? Que é a ideia dele. Então, a gente poder ajudar principalmente o grupo de suporte, eu gostaria de dizer que é o principal dos grupos ali. O de avisos é aviso que, de vez em quando, a gente vai dar um aviso de algum evento, de alguma situação relacionada ao vaso mágico. E, claro, a divulgação daí ele fica mais livre. Então, acho que por hoje é isso, meus amores. Foi só a primeira sementinha para que todos possam se interessar pelo assunto da economia sagrada, procurar, olhar a economia da dádiva e se aprofundar um pouquinho para entender melhor o que a gente está, para que caminho a gente está seguindo. Tá bom, queridos? Então, eu vou fechar nossa egrégora aqui. Amo você. Nesse momento, então, a gente agradece a presença de todos os guardiões e guardiãs de luz que sempre nos guiam nas nossas palavras, pensamentos, ações. Gratidão a todos os manos e manas que aqui estiveram, né, doando um pouquinho do seu tempo para nos ouvir e compartilhar desse momento que está sendo tão importante para todos nós. Que tenhamos uma noite de sono regenerador e que sábado a gente tenha uma linda consagração. Beijos! Fred! Beijos! Beijos, meus amores! Até sábado. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. A Dani quer ficar mais um pouquinho, né, Dani? E o Frederico também. Eu fui buscar. Então tá, Danizinho, a gente se vê sábado. Tá. Que bom que vocês vão. Tá. Beijo. Beijo. Beijo, Pedro.